O que quer que trouxesse o futuro, o que emergiu no início da década de 20 foi um Estado único, desesperadamente empobrecido e atrasado. Muito mais atrasado até que a Rússia czarista, mas de enormes dimensões, um sexto da superfície do mundo, como gostavam de gabar-se os comunistas entre as guerras, dedicado a uma sociedade diferente e oposta ao capitalismo. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho polêmico. Eu trouxe aqui um trecho do livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, que inclusive eu vou utilizar para me referenciar para fazer esse vídeo, tá? Qual é o tema do debate de hoje, né? Vocês viram que eu falei ali em oposição ao capitalismo, né? Então a gente já pode ter certeza que vai ter um pouquinho de esquerda e um pouquinho de direita aí dentro desse vídeo, né? Nos últimos anos, a gente tem visto que um debate tem ganhado espaço, né? E qual é esse debate? O nazismo, ele é um movimento de direita ou ele é um movimento de esquerda? Tá? Então, o que a gente pode estar trabalhando em cima disso, né? A intenção desse vídeo é levantar aí algumas questões referentes aos fatos históricos, partindo de uma análise histórica, né, que existe sobre o tema, para tentar trazer para vocês, né, se o nazismo realmente ele era de esquerda ou se ele era de direita, tá? Já vou começar essa questão. Se pensarmos do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista histórico da coisa, a gente já vai trazer que os maiores escritores intelectuais, eles apresentam uma ideia de que o consenso acadêmico nos apresenta que o nazismo é um movimento localizado na extrema direita. Espera aí, não para o vídeo e nem queira começar a me xingar aqui embaixo. Vamos com calma, vamos trabalhar essa argumentação. Né? A argumentação dos historiadores utiliza uma análise aí do discurso do próprio Hitler e, é claro, da ideologia do partido nazista, né? Bem como também de alguns outros fatos históricos, né? E dentro desse contexto vão ser analisados inclusive os apoiadores, né, do grupo nazista, que em sua grande maioria eram paramilitares e também eram membros da direita, tá? Então a gente afirmar que o nazismo ele é um regime de extrema direita não significa basicamente você negar que existiam movimentos ditatoriais de extrema esquerda, né? Não é porque você vai dizer que o nazismo ele é de direita que todos os outros movimentos à esquerda vão desaparecer, né? Não dá pra gente dizer então que não existem movimentos à esquerda, movimentos ditatoriais, né? Como foi o caso, por exemplo, do Stalin ou também do próprio Pol Pot no Camboja, tá? No caso do nazismo, a conceituação que nós temos para estar analisando é basicamente o que os maiores historiadores, os maiores estudiosos nos trazem, ok? Tá? Então, basicamente, esses historiadores nos trazem que esse regime era da extrema direita, pois, né, como mencionado anteriormente, né, como eu mencionei anteriormente, né, a sustentação do partido ocorreu por apoio de grupos mais conservadores e, claro, paramilitares da direita alemã, tá? Não que não houvessem grupos de esquerda, haviam, mas o nazismo, segundo boa parte dos historiadores, ele vem com o apoio da direita alemã, né? Então, se a gente fizer uma análise mais minuciosa, né, das características do partido nazista, a gente vai conseguir identificar de uma maneira mais adequada essas parcerias. Tá? Uma característica que a gente não pode esquecer também, e que é central na ideologia nazista, eram os ataques ao marxismo, tá? E, é claro, ao comunismo soviético, né? Lembra lá que existe uma pequena diferença, né, entre marxismo, entre socialismo e comunismo. São ideologias que seguem a mesma linha, mas que apresentam diferenças, né? Então, os nazistas eles tinham um certo medo, né, do domínio, né, do marxismo sobre a Europa naquele período. Então esse desprezo ao comunismo ele era um elemento central dentro dessa ideologia nazista, né? Então esse temor, inclusive, é levantado pelos historiadores como um dos fatores que alavancaram esse nazismo dentro da Alemanha,
né? Então vamos atacar, vamos dizer que a Alemanha corre um risco com relação ao marxismo, com relação ao socialismo, e vamos angariar aí o apoio da população. Mais ou menos essa ideia, né? Tipo alguma coisa que está acontecendo aí no Brasil, dizem que o comunismo tá, digamos assim, ameaçando o nosso país, só que a gente sabe que comunismo mesmo no Brasil nunca houve, né? Então, na Alemanha, no período ali de 1910 até 1920, as ideias comunistas elas eram muito influentes, né? E claro, elas possuíam muitos adeptos, né? E aí, a respeito dessa questão, a gente pode estar dizendo que o próprio Hitler ele denotava de ideias que diziam que ele havia, que ele não tinha, dá pra gente dizer que ele não tinha estudado o marxismo e almejava ser o destruidor desse marxismo, né? Apesar dele não conhecer muito a teoria, ele se dizia, ou pelo menos ele se colocava no papel do destruidor desse nazismo, né? Desse marxismo, perdão, né? Então, aqui a gente pode fazer uma análise e tá compreendendo, pessoal, que o nazismo ele tinha, de certa forma, medo, né, da invasão socialista na Europa, né? O que a gente pode estar trazendo a mais aqui, né? O fato de que os escritos do próprio Hitler, por exemplo, denotavam que ele não havia estudado esse marxismo e que almejava aí ser o destruidor do marxismo, né? Tinha como uma fundamentação e como o resultado da busca do Hitler por essa destruição do marxismo, né, que estava representado no comunismo soviético, né? E aí a gente vai ter essa ideia de destruição do socialismo implantada pelo Hitler, que vai dar origem aí a uma geração de alemães que, a partir de uma extensa, digamos assim, doutrinação, né, eles, após essa doutrinação, digamos assim, eles iam começar a enxergar no comunismo aí, e nos judeus duas coisas que deveriam ser aí basicamente destruídas, né, como evidencia aí para nós o historiador Max Hastings, né? Então a gente tem historiadores que trazem essa concepção, né, de que o comunismo ele realmente era um risco e os nazistas eles deveriam acabar aí com os comunistas, assim como com os judeus, por exemplo, tá? Então esse antimarxismo dos nazistas ele ecoava em uma parcela, né, digamos assim, da população, e isso se explica pelo fato de que os nazistas eles basicamente acreditavam que o comunismo soviético naquele período era parte de um plano dos judeus, né, de dominação internacional, né? Então se passava a ideia de que esse comunismo, né, ele não passava de um plano de dominação dos judeus, né? E isso não no âmbito local, mas no âmbito internacional, né? E essa ideia conspiracionista, né, em relação aos judeus, basicamente ela foi fortemente influenciada na época da publicação anônima chamada de Os Protocolos dos Sábios de Sião, né? Então, no caso do antimarxismo, a gente pode estar aí citando, né, também os Freikorps, né, os grupos paramilitares que apoiavam o nazismo durante aí a década de 20. E esses grupos eles promoviam, né, ataques contra os seus opositores ideológicos. Tá? Assim, eles foram comuns casos de grupos paramilitares que perseguiam e agrediam social-democratas, que seriam centro-esquerda, né? Os marxistas comunistas, que seriam à esquerda. Então, todos aqueles que estavam na oposição eram perseguidos. Né? E aí, o que a gente pode analisar? Será que o nazismo ele era liberal ou antiliberal? É uma outra análise para a gente fazer. Né? Vocês viram ali que ele se posiciona mais à esquerda, até porque os movimentos anticomunistas eles eram muito, digamos assim, influenciados durante esse período, e o próprio Hitler no seu discurso dizia que queria ser o destruidor, né, desse marxismo.
tá? Então, uma outra análise que a gente pode fazer é o nazismo, ele era liberal ou antiliberal, né? Na questão da economia, né, de um ponto de vista mais econômico, há uma confusão muito grande, sobretudo pelo fato de que o nazismo ele era um partido, digamos assim, antiliberal. Isso porque o Hitler ele só acreditava e só aceitaria uma economia capitalista que estivesse sob o poder do Estado, o que coloca a gente a pensar que o nazismo seria a esquerda por conta dessa questão do Estado. Né? Por isso que se coloca confusão nisso. Então o Hitler ele só aceitaria uma economia capitalista que estivesse sob o poder do Estado e, é claro, né, negando o desenvolvimento capitalista, né, de livre mercado. Né? Então, de toda forma, o direito à propriedade privada ele era garantido dentro do Estado, tá? E, é claro, conforme a gente vai analisando, ele distinguia o capital industrial do capital financeiro, né? Esse primeiro, né, o capital industrial, ele era visto de uma maneira positiva, né? Enquanto que o segundo era visto de uma maneira negativa, uma vez que estava, né, esse capitalismo financeiro ele era visto de maneira negativa, uma vez que ele estava supostamente na mão dos judeus, né? E é claro, esse grupo ele era visto com um desdém e era, de acordo com essa ideologia nazista, eles eram responsáveis pelos males que a sociedade alemã vinha vivendo e enfrentando naquele período. Né? Então a gente pode dizer que ele era antiliberal por conta dessa questão da dominação do Estado, o que faz com que a gente possa pensar também na questão da esquerda nesse ponto de vista. Né? E outra coisa que leva a se pensar, né, que o nazismo ele é um movimento de esquerda, o nome do partido nazista, né? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? Esse é um ponto importante para a gente discutir, né? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Esse socialista que está presente no nome do partido faz-se pensar que ele é um partido à esquerda. Tá? E essa nomenclatura ela faz parte de nada mais é do que uma propaganda, digamos assim, para atrair as pessoas. Nesse sentido, utilizavam-se então termos de dois movimentos bastante populares naquele período, né? O nacionalismo e o socialismo. Ambos os movimentos eles tinham inúmeros, digamos assim, adeptos dentro da Alemanha naquele período. Então se coloca dois termos que estavam em ascensão, né, naquele período, que é o socialismo e o nacionalismo. Então aí se coloca Partido Nacional, né, evidenciando o nacionalismo, e socialista, porque também tinham vários adeptos naquele período e o partido queria atrair dos dois lados, né, essa população. Né? E se a gente for outra característica que leva para a esquerda, né, o nazismo, são as cores do partido, que foram pensadas pelo Hitler basicamente como uma forma de atingir as pessoas, e, claro, atingir elas de maneira que as atraísse para o nazismo. Então esse é um fator. Esse tipo de propagandismo, a partir da nomenclatura, foi utilizado em outros partidos ao longo da história, né, e a gente tem um exemplo clássico aí, que é considerado aí a República Democrática da Coreia, ou simplesmente Coreia do Norte, né? É um exemplo mais clássico que a gente tem de propaganda. E a gente sabe que de democrático a Coreia do Norte não tem absolutamente nada. Né? Outra característica que, por fim, é importante, a gente tem que estar analisando também e especificando que esse debate de o nazismo ser de esquerda ou de direita, ele não existe entre os meios acadêmicos, tá? Essa discussão ela tá presa aqui, ó, ela tá presa na internet, porque tem um bando de pessoas que ficam acreditando em notícias falsas e não vão buscar livros para se informar, né? Porque a melhor fonte está aqui, ó. É isso aqui, ó, são livros, né, que podem nos trazer a verdade, né? E a gente fica preso nessas informações, essas notícias falsas de internet e acaba aceitando o que vem, né? Então é importante a gente especificar esse debate, né? Colocando provas mais concisas, né?
E lembrar que no meio acadêmico isso não existe, uma vez que a legitimidade nos fatos históricos ela não é comprovada pelos estudos feitos sobre esse tema, né? Então, o que era o nazismo, enfim, né? A gente fica falando de esquerda, direita, mas o que era? Basicamente, o nazismo ele vai ser um partido que vai surgir na Alemanha, lá em 1920, e que ele vai ascender rapidamente ao poder, né? Aproveitando-se basicamente do desespero de uma sociedade alemã que estava arrasada em consequência da Primeira Guerra Mundial e, claro, passando por uma grande depressão. Tá? Os nazistas eles vão conseguir chegar ao governo e ao poder e lá em 1933 eles vão iniciar um regime totalitário, né, que vai levar a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial, inclusive, né, e vai levar também a Alemanha a cometer um dos maiores genocídios, né, da humanidade, que é o Holocausto, que inclusive tem uma galera aí na internet que diz que não existiu. Tinha uma galera do Brasil aqui, ó, que estava discutindo com a embaixada da Alemanha, dizendo que, né, os alemães estavam errados sobre a história do seu próprio país, dizendo que o Holocausto não existiu. Vê se tem cabimento um negócio desse, né? O próprio Bolsonaro estava lá no museu que diz que o partido, que tem comprovações de que o partido nazista era de extrema direita, e lá ele disse que não tinha dúvida que o nazismo era de esquerda. Mas isso é uma questão de interpretação e ideologia, não vamos culpá-lo, né? Não sei qual é a fundamentação além do nome do partido, porque ele se utilizou do nome do partido, né? Esse nacional socialista, né? Que ele utilizou, né? Para dizer que não tem a mínima dúvida de que era de esquerda. Tá? O Holocausto realmente existiu, foi um dos maiores genocídios que nós tivemos dentro da nossa história, né? Dentro da história da humanidade. Né? O Partido Nazista, basicamente, ele é fruto das ideias, né? De um conjunto de ideias e ideais, digamos assim, que estavam em evidência na sociedade lá no século XIX e que, com o passar do tempo, né, vão ganhando uma nova dimensão, né, logo após a Primeira Guerra Mundial. Lá no século XIX, a região que corresponde à Alemanha hoje, né, sofreu um processo de unificação, né, o surgimento aí de um Estado Nacional moderno, que vai ser aí a Alemanha, o Estado Nacional Moderno da Alemanha. E, claro, em torno de fortes ideais nacionalistas. Quando o país entra em crise, há uma busca por um nacionalismo mais exacerbado, há uma busca por um nacionalismo para tentar levantar esse país. Né? Esse processo ele vai ser conduzido basicamente por um indivíduo chamado Otto von Bismarck. Né? O nacionalismo ele consistia na sociedade alemã, que era acompanhado por tendências que eram xenofóbicas, o desprezo pelos estrangeiros, né? Nesse caso, a xenofobia é o desprezo pelos estrangeiros, e que, é claro, se voltavam para criar uma oposição a outros povos, basicamente, como os poloneses, por exemplo. E pelo antissemitismo, que é a aversão aí a judeus, tá? Essas ideias elas escoravam-se basicamente em ideologias da época que eram baseadas no chamado darwinismo social, que procuravam aí comprovar aí, cientificamente a superioridade, né, de determinados povos em torno em torno do nórdico, ou seja, do ariano. O próprio Hitler ele vai se utilizar de um termo que a gente usa muito na geografia, que é o chamado espaço vital, que ele trabalha com a ideia de que as populações dos trópicos, por viverem em regiões de climas mais adequados, não teriam a necessidade de terem que se desenvolver, digamos assim, para melhorar sua sobrevivência. Né? Já as populações que viviam em regiões mais temperadas, regiões mais de clima mais complexo, elas teriam que buscar uma evolução por si só, né? E aí a gente trabalha com essa ideia. Essa ideia de superioridade, ela era acompanhada de um ideal de que o império que os alemães formariam, seria um espaço vital, como eu mencionei antes, ou seja, era um mito rural em que os alemães ocupariam um vasto território
e viveriam à custa do trabalho dos eslavos. Né? Então, a ideia era desenvolver e crescer cada vez mais, porque quanto maior o território, de acordo com essa ideologia, melhor seria o desenvolvimento dessa nação, né? Baseado, claro, no trabalho escravo também. Né? Além desse nacionalismo extremo e da própria xenofobia e do antissemitismo, essa sociedade alemã ela também reproduzia outros ideais, tá? Como, por exemplo, a exaltação da guerra, como uma forma de alcançar o desenvolvimento e o apreço por uma liderança forte que teve no Hitler, né, um papel de extrema importância. Enfim, todos esses valores eles foram levados para o século XX e, é claro, foram exportados aos movimentos mais extremistas da década de 20, quando a sociedade alemã ela basicamente estava à beira de um grande colapso. Né? Então, esse surgimento do nazismo, né, ele está diretamente relacionado com um cenário de uma Alemanha pós Primeira Guerra Mundial e que tinha características aí de uma busca por um nacionalismo mais exacerbado. Né? E o fim, é claro, desse conflito, né, foi marcado pela rendição da Alemanha e pela resignação de lideranças de um país em assumir a total responsabilidade por esse conflito. A Alemanha vai assumir a responsabilidade pela Primeira Guerra Mundial. Tá? Basicamente, isso foi enxergado por uma parte considerável da sociedade alemã como uma traição. Né? E a rendição do país foi vista de uma maneira bastante conspiratória. Isso dá pra gente dizer que traz elementos de uma sociedade que passou a acreditar que a rendição da Alemanha havia basicamente sido fruto de uma conspiração relacionado ao cenário de uma Alemanha após Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, a gente tem que estar avaliando essa situação. Para agravar essa situação na Alemanha, ela vai encarar a pior crise econômica da história dela, lá naquele período de 1920 a 1930, e por conta dessa derrota na Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929, né, a chamada Grande Depressão, né, a gente vai ter um grande problema com a moeda alemã. Né? Então essa crise econômica ela fez com que a moeda alemã ela sofresse uma desvalorização absurda, gerando aí muito desemprego, e é claro, a gente vai ter uma boa parte dessa população que está em idade ativa para trabalhar fora do mercado de trabalho. Então essa desvalorização ela vai ser brutal e o desemprego vai disparar e quase metade dessa população aí em idade ativa vai ficar sem emprego. Então, basicamente, é dentro desse contexto histórico que o nazismo vai ganhar digamos assim, essa força a mais. Né? Então, o partido ele vai surgir oficialmente lá em 1920 com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? E, é claro, né, o Hitler ele vai estar envolvido aí com o surgimento desse partido, na data que eu citei anteriormente, 1920, e, é claro, ele vai ajudar na elaboração do programa do partido. Né? Aos poucos, o Hitler ele vai ganhando cada vez mais importância e popularidade, né, entre os nazistas, né? E, é claro, o que fez com que ele crescesse, ele tinha uma excelente oratória, uma excelente capacidade de convencimento. Né? Então isso chamava muito a atenção das pessoas. Então ele vai se tornar o líder nazista de 1921, né? E foi uma figura central no fortalecimento desse nazismo ao longo da década de 1920, conseguindo chegar ao poder na Alemanha lá em 1933. Né? Então ficou claro para vocês? Não existe embate dentro das academias. Né? Entre os historiadores, o nazismo ele é de extrema direita, né? E esses estudos são baseados no quê? Né? No próprio discurso do Hitler.
né? Então não basta a gente pegar só o nacional-socialismo que está lá presente, nacional-socialista que está presente no nome do partido nazista, para dizer que ele é de esquerda. Vocês viram, inclusive, que eu mencionei anteriormente que ele é um partido antiliberal, né? Ele pretende que a economia de Estado funcione, né? O domínio do Estado funcione, né? Ele não é contra o capitalismo, também digamos assim, esse capitalismo de extrema, um capitalismo mais liberal, digamos assim, ele não é contra, desde que o Estado consiga tomar parte dentro desse sistema econômico, né? Mas para a gente, espero que tenha ficado claro, o nazismo é mais para a extrema direita do que para a esquerda, tá? Não use só o nome do partido, né? Como trazendo uma ideia de esquerdismo, tá? Ok? Espero que tenha ficado claro. Galera, dá um like aí depois, né? Não esquece, né, de compartilhar. E deixa a tua opinião aqui embaixo, vamos discutir, vamos trazer essas questões para o debate, porque é importante, não vamos ficar só o que está na mídia, é bom a gente sempre estar discutindo isso, beleza? Curta, compartilhe, né? E não esqueça de ativar o sininho lá para receber mais notificações quando sair mais vídeo.